Um outro tipo de ação que está subindo fortemente nos Estados Unidos hoje, e muita gente tem comentado que é o Bitcoin, quando ele estava lá em 30 centavos de dólar, quando o Bitcoin estava em 2, 3 dólares, e que é o próximo grande boom que vai acontecer. Se a gente fosse falar de criptos menores, que você acredita que são bons projetos, quais seriam 3 que você fala assim, não, pessoal, vale a pena estudar? Tá. Tirando esses maiores, né, que são muito Tudo bem. falados. Eu vou falar 3 nomes. Desses 3 nomes, eu certamente sei que seria inquestionável, ninguém iria contra, e outros 2 vão ser, no mínimo, polêmicos. Então, um nome que eu entendo como sendo interessantíssimo é o nome da Link. Para mim, a Link ela é uma altcoin menor, mas que tem um potencial de alta bastante expressivo para esse ano de 2025. Ela está forte, ela está numa boa tendência de alta, num gráfico semanal, tem comprador tomando, o projeto é interessante. Então, tem uma série de coisas por trás da Link que fazem sentido tê-la na minha carteira. Outra que eu entendo como interessante, e essa já é um pouco mais controversa, e não é a mais controversa de todas, aguarde um pouquinho, já vou mostrar para vocês qual que é a mais polêmica. A segunda que eu colocaria como atraente é a Injective. Tá? Eu entendo a Injective. A Injective foi uma das criptos que mais subiu no ano de 2023, enquanto o Bitcoin ainda não tinha conseguido subir, enquanto outras criptos não estavam conseguindo subir, a Injective subiu na frente de todas e disparou quase 3.000% naquele ano. E depois ela começou a andar meio que de lado, trabalhando, enquanto as outras começaram a buscá-la e viram atrás dela. Como ela já descansou um bom tempo e as outras estão cansadas de terem subido, eu entendo a Injective como uma das criptos que tem um potencial violentíssimo para puxar no ano 2025. A terceira. Essa cripto, no meu entendimento que eu vou mencionar agora, talvez seja uma das criptos mais odiadas pela maior parte das pessoas que estudam cripto ou que falam de cripto no YouTube ou em qualquer outro lugar. Mas no meu entendimento é uma que tem um dos maiores potenciais de alta para o ano 2025. E ela é a Ripple, XRP. A XRP ela tem uma história triste, porque enquanto tudo subiu, a Ripple ficou de lado por muito tempo. Ela ficava andando numa faixa muito tênue, tá, entre 1 e pouco, chegava a 3, voltava para 1 e pouco, chegava para 3, 1 e pouco, chegava a 3. Então muita gente se machucou com a Ripple. E isso tornou essa criptomoeda praticamente indesejada pela maior parte das pessoas. Mas o fato é que a Ripple sem dúvida alguma, ela tinha um sério problema com o presidente da SEC anterior, que odiava literalmente a Ripple, inclusive processou ela em vários processos, e a gente sabia que a SEC então estava perseguindo a Ripple de uma maneira bastante importante. Mas o fato, pessoal, é que a Ripple ela está sendo cogitada, inclusive, para substituir o sistema SWIFT, que é o sistema de compra e venda de negócios internacionais entre os países no mundo inteiro. Ela já é utilizada fortemente para a transferência de recursos entre instituições financeiras no mundo. Então, quando a UBS manda dinheiro para a JP Morgan, quando a JP Morgan manda dinheiro para outra instituição, eles mandam usando Ripples. Então, a Ripple ela tem uma função crítica para a movimentação de dinheiro no planeta. Se acontecer essa mudança real que eles estão cogitando de abandonar o modelo SWIFT e virar tudo Ripples, nós teríamos um potencial de Ripple muito, muito grande. Como ela conseguiu recentemente subir quase 600%, romper um topo anterior, romper a zona de retângulo, o objetivo seria, no mínimo, dobrar esse retângulo para cima. Se a gente for falar do ponto de vista gráfico, o alvo seria perto da casa. Vamos lá, nós estamos falando de quase entre 11 até mesmo 17 dólares, o que seria realmente quase 6x, 6 vezes o que ele está agora. E quando a gente fala sobre isso, tu diria assim, tá, mas então quer dizer que a Ripple vai estar com um market cap gigantescamente alto, talvez um market cap de 1 tri e meio, talvez 2 tri, sendo que o market cap das criptos hoje está em torno de 3,4, 3,5 trilhões? Sim, seria mais ou menos nessa pegada. A Ripple começaria a atrair uma quantidade gigantesca de dinheiro, assim como o universo de criptos deve aumentar o market cap dela. Eu espero que no final desse verão a gente tenha um market cap em torno de uns 8 trilhões de dólares, talvez 9 trilhões de dólares. Esse seria o alvo. Lembrando que somente o ouro no mundo tem
um market cap de 15 trilhões, só ouro. Então, hoje, o mercado de criptos ele é 1/5 em termos de movimentação de dinheiro do que o ouro é. E se a gente for olhar apenas a Apple, apenas as ações da Apple, tem um market cap de 3,5 trilhões. Então, se tu pegar e vender todas as ações da Apple, você simplesmente consegue comprar todas as criptomoedas do mundo hoje. Caramba. Só com as ações da Apple. Meu Deus. Então, para a gente sentir um pouco a dimensão de cada uma das estruturas do mercado financeiro. Um outro tipo de ação que está subindo fortemente nos Estados Unidos hoje, e muita gente tem comentado que é o Bitcoin, quando ele estava lá em 30 centavos de dólar, quando o Bitcoin estava em 2, 3 dólares, e que é o próximo grande boom que vai acontecer no mercado financeiro e a movimentação toda, são as ações das empresas que trabalham com computadores quânticos. Então a gente está vendo aí aparecer algumas notícias sobre computação quântica, que um computador quântico da Google conseguiu resolver um problema que demoraria 7 septilhões de anos para ser resolvido, e ele resolveu em 10 minutos. Nossa. Então, o computador quântico está revolucionando muitos aspectos de desenvolvimento e processamento de dados. Todo mundo comemorou muito a aprovação das ETFs do Bitcoin, as ETFs do Ethereum, e estão desejando enlouquecidamente a ETF da Solana. Mas pensem se vocês forem o gestor de um fundo ou de uma ETF de Bitcoin e você acabou de ser aprovado e você começou a rodar o seu fundo, a sua ETF. E você é obrigado então a comprar, você quer comprar 500 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares. Como você vai proceder? Você vai colocar uma ordem de compra imediata de 1 bilhão de dólares em Bitcoin? Não. Se você fizer isso, o preço do Bitcoin dispara e você não conseguiu comprar nem sequer 1/10 ou 1/1000 do que você queria. Então, o que um grande gestor e o que um grande fundo precisa fazer? Ele precisa literalmente travar o movimento do ativo, ele tem que deixar o ativo ficando de lado por um bom tempo, e ele utiliza aí para isso robôs que funcionam para a acumulação de um ativo. O robô que, vamos lá, ele emite uma ordem de compra de 3 BTCs, o papel sobe com os 3 BTCs comprados e dele vende 2, empurrando o preço para baixo. Então 3, 2, 3, 2, 3, 2, e isso produz a lateralização que a gente está vendo o BTC sofrer e que o Ethereum também está sofrendo após a ETF do Ethereum ter sido liberada. Se você perguntar assim, tá, qual que é o teu alvo para BTC, para o atual verão de criptos que a gente está vencendo? O meu alvo nesse momento fica na faixa entre 215 a 240 mil dólares. Esse é meu alvo para o final desse ciclo de cripto que a gente está vendo agora. E quando é que tu diria que nós vamos ter o final desse ciclo? Bom, à medida que a gente começa a estudar o componente de ciclo de mercado financeiro no Bitcoin e começa a entender também o ciclo macroeconômico americano com a entrada do Trump agora neste ano, a expectativa para a produção de algum topo no cenário de criptomoedas e até mesmo no cenário de renda variável dos Estados Unidos, para mim, fica em torno de maio e junho de 2026. Ali seria um momento que eu estou pensando em reduzir a minha exposição em criptos e reduzir minha exposição até mesmo em renda variável americana, porque eu entendo que ali o mercado provavelmente já vai estar começando a apresentar sinais de exaustão. Porque se a gente começa a olhar estatisticamente o mercado americano e o mercado brasileiro também, nós identificamos que o mês mais frequente de topo do ano no mercado americano foi o mês de maio. Então, é um mês que costuma acontecer algum tipo de correção de realização. Inclusive, nos Estados Unidos tem um ditado que diz assim, sell in May and go away, que seria venda em maio e vai embora. Porque eles entendem que começa um processo de vendas, esse processo de vendas costuma perdurar até outubro, que geralmente é o mês que marca fundos no mercado americano e até também aqui no mercado brasileiro. Então, essa sazonalidade, ela é uma sazonalidade importante dos amigos que estão nos ouvindo entender. Outro ponto bastante importante da gente capturar é que dentro dessa sazonalidade a gente tem 2 meses muito fortes na Bolsa Brasileira e na Bolsa Americana. E os 2 meses mais fortes de Bolsa Brasileira e Americana são abril e novembro. Então esses são os 2 meses que, se a gente tem que estar em algum mês do ano posicionado em Bolsa Brasileira,
é o mês de abril e o mês de novembro, porque estatisticamente falando são os meses com maior retorno de bolsa, tanto a Brasil quanto os Estados Unidos, são esses 2 meses específicos. E aí, justamente o mês de novembro, pessoal, e o mês de abril juntos, eles compõem aquilo que os americanos chamam de 6 Golden Months. São 6 meses de ouro para a renda variável. São uma época do ano que estar posicionado em renda variável é muito mais interessante do que estar posicionado o ano inteiro. Qual que é essa época? Vai de outubro até maio. Então esses 6 meses são 6 meses que têm um retorno em torno de 2,5 vezes do retorno observado se o cara fica comprado de janeiro até dezembro. Por isso que a maior parte dos investidores americanos trazem mais dinheiro para a bolsa nessa época do ano e aqui no Brasil também. E por isso que eu estou entendendo maio de 2026 como um período possível de topo para criptomoedas e para mercado de renda variável americano. Para o Brasil vai ser um pouquinho diferente, porque a gente tem a eleição presidencial. Sim, que é um momento crítico ali também, né? Que é um momento crítico, muito crítico. Então, essas observações elas são importantes, entender como funciona o deslocamento do dinheiro dentro do mercado financeiro, para que a gente possa entender se vai acontecer uma movimentação de alta maior ou menor dentro do universo de criptos.